Tá ótimo. Ficou melhor agora, Vandinha? Acho que eu estou aqui no... Para mim está excelente. Pronto. Então, antes da gente começar, eu quero apresentar, né, com a ajuda de vocês, esse projeto de curadoria que eu já enviei, inclusive, para o Protesto, né, para os membros do Protesto, que é de curadoria das obras da professora Mônica, que a gente estava até falando sobre isso, que são os textos dela, publicados em periódicos, as aulas também, que a gente também vai pegar as aulas, né, que ela deu, e as palestras, né, inclusive também entrevistas, né, as entrevistas, se a gente tiver algum áudio também, isso vai servir, porque a gente vai transformar esses áudios em podcast, né, que é outro projeto, né. Então, esse projeto, né, ele visa reunir, sistematizar todas essas produções, né, da professora Mônica, e incluirá todos os artigos já publicados, né, tanto em revistas nacionais quanto internacionais, além das palestras e as aulas realizadas em plataformas digitais, né, aí a gente tem o YouTuber, né, também, que a gente vai pegar, tem os eventos que ela participou, de muitos congressos, né, em forma online, e a gente vai reunir tudo isso, né? Essa iniciativa vai proporcionar uma visão ampla e detalhada do legado acadêmico da Moniquinha, ampliando o acesso a seus textos e às suas contribuições teóricas, ampliando o acesso para todo mundo, inclusive, né, para nós mesmos, eu acho assim, e principalmente para nós que estamos dentro do grupo, né, Protesto. Além de dar também mais visibilidade, né, que aí, como a Rosinha falou, tá tudo no site, tudo que foi dela. Então, a pessoa de fora pode ir lá, olhar o que é que lá tem, inclusive os nossos livros em inglês, né, que foram traduzidos. O nosso último livro também, né, o LT, Conceitos e Aplicações, ele também tem a versão dele em inglês. E esse livro também vai estar disponível, né, nessa curadoria que a gente vai fazer. E aí, a primeira parte vai envolver os textos publicados no periódicos, né, com essa compilação, e aí eu peço ajuda a vocês todos e todas, né, que tem artigo publicado em coautoria com ela, que enviem para a gente, que a gente vai fazer, é claro, né, a gente vai fazer esse levantamento, mas pode um ou outro escapar, e aí cada um, né, do Protesto pode ver o que é que tem com a autoria com ela e já enviar, né, para a gente. Marcinha, manda para você já direto, porque o material que a gente tiver... Pode mandar para o meu... então, né? Tá. Para o meu e-mail. A gente também pode concentrar no meu e-mail, porque aí eu vou já, depois, eu já vou encaminhar, né, para o Rafael, para ele começar a fazer a separação, para o Rafael e para a equipe toda, né, que vai trabalhar em cima disso. Então, cada artigo será acompanhado de um breve resumo, né, e a gente vai fazer um contexto, né, destacando o impacto dessa publicação no desenvolvimento dos estudos da linguística textual brasileira. Aí, essa lista vai abranger publicações em periódicos nacionais e internacionais, os artigos que tratam de temas como referenciação, coerência, tudo, tópico, né, sequência, tudo que ela publicou, né, sozinha, né, autoral ou em coautoria, né. E aí a gente vem com a interseção entre entre textualidade, né, e as novas tecnologias também, isso é bem interessante. E a criação de podcast em forma de entrevistas, é isso que a gente também vai fazer, né? Esse criar. A gente tem muita coisa gravada dela em áudio e a gente vai transformar isso em podcast. Isso a gente vai fazer, como a Rosinha falou, vai exigir muito esforço nosso, porque isso vai ser muito trabalhoso da gente fazer, né? Então, a gente precisa de uma equipe que entenda, né, para manusear todas essas ferramentas e que esteja disposta a trabalhar. E nós estamos abertos a isso, a quem quiser se envolver, a quem quiser trabalhar,
é só chegar junto, né? Dizer, eu posso fazer, eu posso contribuir fazendo tal coisa, porque eu tenho esse conhecimento, dá para fazer dessa forma. E aí eu enviei o projeto, e todos os membros, né, do Protesto podem fazer isso, né? Estão convidados. Aí a gente também vai pegar as palestras e as conferências online, que aí tem muita palestra que ela deu, né? Ela foi convidada para muita aula inaugural de mestrados, né? De mestrados acadêmicos e do Prof. Letras também. Tem muita coisa. Tem as palestras que ela fez na Abralim, também na Ampol. E aí, isso tudo a gente vai reunir essa curadoria, né, de vídeos, e a gente está querendo fazer, viu, Rosinha, as transcrições também de todos desses vídeos, inclusive também das aulas, né? E aí são as conferências, né, apresentado em eventos, tem as conferências dela no nosso workshop, e as aulas, né, gravadas também pelo Meet. Aí nós temos o objetivo de preservar e divulgar o legado acadêmico da professora Mônica, reunindo suas produções em uma única obra de referência. A gente vai reunir tudo isso, para não deixar espalhado aqui ou ali, mas aí vai ser esse local de consulta mesmo, né? Até para a gente citar nos nossos próprios trabalhos e para quem não conhece, começar a conhecer a produção da Moniquinha. E a organizar e disponibilizar as palestras e aulas, né, da professora Mônica no canal Protesto do YouTube, e realizar a compilação completa de seus artigos já publicados em periódicos. Aí eu coloquei assim, até o final desse ano, mas talvez não dê para a gente cumprir essa meta, porque o ano a gente já começou com os meses do BR-OBRO, e aí passam rapidamente, a gente vai fazer uma viagem, a gente vai dar um curso fora. Então, a gente já vai chegar em meados de novembro aqui, e aí já é dezembro, né? Aí vem Natal, Ano Novo, e talvez a gente não cumpra esse período aqui do final do ano, essa agenda aqui a gente vai mudar. Né? Vamos mudar essa agenda para colocar para o começo do próximo ano. Esse ano a gente pode começar a fazer essa curadoria né, dos artigos, de vídeos, tudo. E no próximo ano a gente já começa. O que é que vocês acham? Eu acho que tá muito bom, assim, Mazinha. Começar esse ano a gente vai reunindo, e o ano que vem, então, começa para valer, com a mão na massa mesmo. Isso, Rosa. Isso, Pronto, e aí o objetivo é facilitar o acesso às principais contribuições teóricas, né, da professora Mônica, tanto em formato textual quanto audiovisual. Um outro objetivo é promover a continuidade dos estudos em linguística textual, fornecendo uma base sólida para pesquisadores, professores, estudantes, né? Esse é o nosso grande objetivo, né? Aí o público-alvo é todo mundo que se interessa pela linguística textual, né, brasileira, os professores que trabalham com ensino também, pesquisadores, estudantes. E aí este projeto propõe a digitalização e organização de todos os textos já publicados pela Moniquinha, bem como a curadoria e transcrição de suas palestras e aulas online. A obra será uma importante ferramenta de estudo com potencial para ser publicada como e-book ou em formato físico, garantindo sua ampla circulação no meio acadêmico e científico. Isso aqui é um outro projeto, né? A gente colocou aqui, mas isso é uma coisa para se pensar. Primeiro, vamos disponibilizar no site, né? Depois a gente pensa, né, nessa publicação em e-book de algumas coisas principais, né? E até em formato físico. E aí a gente tem o nosso cronograma, que é as etapas, né? Eu coloquei aqui que isso aqui a gente vai mudar, a gente não vai conseguir fazer isso aqui, né? Cumprir com esse cronograma, que é a compilação, a gente tem muita coisa para fazer, revisão dos artigos, formatação,
E aí, chega no final do ano, não dá para a gente fazer realmente, né? Então, a gente vai só reunir, no próximo ano a gente organiza tudo, né? Aí a gente tem a equipe, como eu falei, equipe, todos os membros do protesto estão convidados, né? Acho que não, nem só convidados, a contribuir com o que tiver. Vão só enviando, e a partir desse envio de vocês, a gente vai organizando tudo. Para em janeiro, a gente começar mesmo a alimentar esse projeto. Não sei se eu entendi direito. E aí a gente tem a equipe de apoio, que a gente tem o Franklin, tem a Dalet, a Marininha, o JP, o Tiago, o Carlos André, o Ellenson, o Ramon, a Flávia, que falaram comigo. Quem mais quiser, é só falar, esteja até aqui presente, é só dizer que também quer participar, né? Você do protesto, você já está, né, incluído aqui nessa ajuda. E a organização, a gente está numa organização que sou eu, a Vandinha, a Alena, o Rafinha, a Maiara Soares e a Maiara Martins. Né, o Rafinha, ele vai estar à frente disso tudo, né, desse projeto, principalmente com as aulas, né, e aí quem mais, né, se interessar, quiser contribuir mais de perto, estamos abertos para que mais gente, né, contribua. Então, agora acho que eu já posso, é isso, gente, obrigada por esse tempinho que nós estamos tomando aqui da apresentação. Eu vou aqui parar a apresentação. Pronto, alguém quer falar alguma coisa? Quer dizer alguma coisa? Rosinha? Não, desculpa, eu levantei a mão aqui até errado. Desculpa. Pronto. Então ficou assim, acertado. E aí, quem quiser participar mais de perto desse projeto, é só falar com a gente. E então, vamos começar. Boa tarde a todas e a todos que estão aqui. Eu não estava visualizando vocês porque eu estava apresentando. Agora que eu estou vendo todo mundo. Coisa boa. Pronto, quem quiser pode abrir mesmo a câmera. E aí a gente hoje vai discutir, muito obrigada com a Maiara, que vai estar aqui presente para a gente discutir hoje. Hoje vai ser como o que, Alena? Retomando a nossa discussão, né? A gente vai tocar, né, no que a gente começou a discutir, né, no fórum anterior, com o João Pedro, a questão da ampliação, iniciativa, a questão do terceiro, as camadas enunciativas. Que bom que a Ana Paula está aqui também, porque a gente vai tocar também a questão dos comentários, né, no texto, nesse compósito, né, que é o texto. Então, a discussão de hoje vai ser bem interessante. Mas, se você quiser... Marizinha, antes da gente começar, eu queria só responder aqui a pergunta do Davi, que ele perguntou, né, você estava falando do projeto, e ele perguntou sobre o dossiê que estava aberto, né, ele perguntou se há uma equivalência, se isso é o dossiê que estava aberto. E aí eu quero só explicar, viu, Davi, que na verdade a gente teve, né, em decorrência do 5º workshop, algumas publicações, né, e aí uma delas ainda está aberta até o dia 15, que é para a revista de letras, é uma outra coisa diferente desse projeto que a Marizinha apresentou, tá bom? E aí nós tivemos já um livro que vai sair logo em breve, né, dos professores da mesa, uma outra revista da Linguagem em Foco da UES, que também deve sair em breve, e essa chamada que ainda está aberta para a revista de letras da UFC, né, para as pessoas que apresentaram no workshop. São projetos diferentes, tá? Esse que a Marizinha apresentou é um outro projeto que a gente ainda está em execução, tá bom? Quem foi que foi o Davi? Foi o Davi.
Davi, esse projeto que eu apresentei, né, está lá, inclusive, no grupo do protesto, é um projeto de curadoria das obras da professora Mônica, que a gente vai reunir todas num site, né, essa é a nossa, é o que a gente quer fazer, né, e a gente vai iniciar isso no próximo ano. Por enquanto, a gente vai só colher, né, então, se você tiver alguma coisa, se você tiver tido algum momento com a professora Mônica, que você gravou, uma orientação que ela lhe deu, isso tudo é material que nos interessa. Você pode enviar para a gente vai ter lá toda uma coisinha dizendo quem foi que disponibilizou, né, essa entrevista ou essa gravação. Nós vamos dar os créditos, né, a quem nos forneceu o material dentro do site, para ficar tudo lá no site, para que cada um possa consultar. Então, esse foi vai ser o nosso objetivo com esse projeto. Pois vamos iniciar agora, né, Mai, a nossa apresentação, que é finalmente do quadro, né, do quadro enunciativo, criado pela professora, por nós, né, nós três, eu, a Maiara e a professora Mônica. A gente sempre muito preocupada em relação ao ensino, e a professora Mônica, junto comigo e com a Maiara, né? Vocês conseguem ver a apresentação? Conseguimos, Mai, tá ótimo. Sim. Pronto, Marizinha, quer falar mais alguma coisa? Pronto, esse quadro está nesse livro da professora Sueli Marques, organizado por ela, né, e está aí, texto e metodologias ativas, né, foi o nosso último capítulo de livro que nós publicamos juntas, eu, ela e a Maiara, e era voltada muito para o ensino, e a gente pensou esse quadro enunciativo para que os professores, né, os docentes, de uma forma geral, pudessem usar esse quadro nas suas aulas, né, os alunos da graduação, nos seus TCCs, do mestrado, doutorado, pudessem também tomar esse quadro nas suas metodologias, né, na sua metodologia da sua pesquisa. Então, esse quadro é bem interessante por isso. E a gente está colocando aqui só uma primeira versão dele, porque nós não tivemos tempo, né, de voltar a esse quadro e pensar, né, no que mais que a gente poderia melhorar, né, Mai? E aí a Mai vai começar a apresentação, né, dos primeiros conceitos, até chegar nesse nosso quadro. Gente, boa tarde, eu sou Maiara Martins, né, é uma honra ter estado com a professora Mônica e com a professora Marisa, que agora é minha supervisora de pós-doutorado, né, neste capítulo, e aqui nós vamos apresentar um pouco das discussões que nós colocamos, né, e dessa proposta de análise acerca da linguística textual brasileira, né. Inicialmente, vamos pensar no percurso dessa apresentação em torno de 4 grandes temáticas. Primeiro, pensando no texto em relação à referenciação, depois pensando no texto e na enunciação como critérios que se articulam em camadas. Terceiro, pensar no texto em relação à interação. E, por fim, apresentarmos a vocês a proposta do nosso quadro enunciativo. Inicialmente, nesse capítulo, nós trazemos, né, a noção de texto que é defendida pelo grupo Protexto, e não podemos pensar na noção de texto separada de 2 grandes pontos. O primeiro deles é a noção de texto como sentido em contexto, e o segundo, né, seria pensar na nossa relacionada à noção de interação. Mônica, Marisa, né, como essa noção de texto se articula com essa noção de sentido, e por que um sentido em contexto, né, e como essa noção de texto vai se relacionar à noção de interação. Nós precisamos pensar que texto, como sentido em contexto, é pensar em todo um processo, não apenas como algo que é dado, né, um processo de negociação entre os participantes dentro de um quadro enunciativo. O que isso quer dizer? Quando a gente vai pensar, por exemplo, em relação aos princípios de textualização, a gente vai pensar na situacionalidade, né, nesse texto que se relaciona com uma situação comunicativa. E esses interactantes, dentro dessa situação comunicativa, né, eles negociam objetos de discurso. Por isso que o primeiro ponto é pensar na noção de texto
com sua relação, né, a sua produção de sentido em contexto, mas também com essa relação com a referenciação que daqui a pouco nós vamos trazer. Pensar na noção de texto em relação à interação é pensar que essa negociação desses objetos de discurso que estão atreladas a uma situacionalidade, né, a um campo deítico, é pensar nessa negociação que se dá cada vez. Por isso que está relacionada à interação. Nessa noção de texto, como algo que acontece como um evento, né, esses interactantes, eles vão elaborar e negociar esses objetos de discurso para expressar, por fim, os seus pontos de vista. E aí, onde entra, então, essa relação da noção de texto, sentido em contexto, interação, com as noções de referenciação e enunciação. No primeiro momento, você pode pensar, por que vocês começam evocando tantos conceitos? E aqui a intenção primeira desse capítulo foi pensar, a gente traz muita coisa, mas a gente precisa dizer qual a relação de cada uma dessas coisas. Elas equivalem ou elas só se relacionam? Elas se sobrepõem ou elas são a mesma coisa? E aí, lá na conclusão, a gente vai dizer que, na verdade, eles se articulam, mas cada um é definido dentro de um próprio escopo teórico e dentro de uma própria categoria analítica. Então, tudo isso tem relação, mas são critérios diferentes. Então, perceba que a gente evoca um, evoca outro, objeto de discurso, situação, mas isso tudo é diferente. Mas no momento do texto, eu não posso separar em que medida tudo isso acontece. Eu separo apenas didaticamente, mas quando o texto acontece, os interactantes negociam objetos de discurso, eles se colocam como locutor, evocam o interlocutor e se articulam dentro de um contexto. Então, é por isso que essas coisas vêm imbricadas de tal modo que separá-las é apenas função nossa como analista, mas a gente não pode tirar apenas uma dessas coisas para dizer, aqui é só referenciação, ou aqui é só enunciação. Isso se articula na própria produção do texto. O Ananias levantou a mão. Ananias? Eu acho que ele caiu. Não sei, não estou vendo o Ananias aqui, não. Ele tinha levantado e caiu logo em seguida. Voltou. Posso continuar? Vamos lá, então. Em relação à referenciação, quando a gente vai pensar nessa construção textual, né? Tá aí o Ananias de mão levantada. Oi, Ananias. Ei, Mai, desculpa, é porque eu tinha levantado a mão e aí depois caiu minha conexão. Eu não sei se pode intervir, como a gente faz sempre, ou se deixa para o final. Claro, pode sim, Pode, com certeza. Ananias. Pronto. Pode, Ananias. Mai, eu queria só compartilhar uma questão que esses dias ocorreu numa banca, né, sobre a história da negociação. E aí uma professora que estava na banca, ela questionou, o menino estava trabalhando com a polêmica, né, e adotando essa nossa concepção de texto, e aí a professora questionou, olha, mas na polêmica não há essa negociação, porque eles não visam o acordo, então não se trata de uma negociação. E aí eu fiquei pensando, eu acredito que essa negociação ela não visa um acordo necessariamente. É um jogo mesmo, né? É uma negociação nesse sentido de um jogo, mas não necessariamente visando um acordo. E aí, o que vocês pensam sobre isso? É exatamente isso, viu, Ananias? Negociar não é concordar, né? Inclusive, se assim fosse, a gente nem teria argumentações voltadas para o dissenso, por exemplo. Negociar, na verdade, vamos pensar, em última instância, fazer-se compreender, né? Está muito mais em relação a conseguir co-construir sentidos. A negociação vai nesse sentido e não em relação a eu aceitar o que você diz ou concordar o que você diz, né? Aceitabilidade no sentido, Sávio, pronto, a Jéssica colocou assim, até para se contrapor, eu preciso compreender. Então, é negociar nesse sentido de compreender o que se diz, né, e co-construir esse sentido. A gente já tem há bastante tempo essa noção de que o sentido não está no texto, o sentido não está no autor, o sentido não está no leitor, o sentido está nisso tudo, né? Então, negociar é, sim, compreender e co-construir, não necessariamente aceitar.
Isso, e mais outra coisa, quando se fala em negociação, não está falando de um a um, não. Ninguém está falando de um tete a tete, como se a gente tivesse dois, né, sujeitos ali disputando. Talvez a professora tenha falado, Dona Inês, em relação a isso. Eu acho assim que ela se confundiu, achando que essa negociação é uma negociação que você faz com outro tipo. Você está na feira, você vai negociar com o vendedor um preço mais baixo, né? Não é nessa negociação que se trata, mas é uma negociação dos sentidos que estão sendo produzidos no momento da interação, no momento em que esse evento, que esse texto acontece como evento. A negociação se dá desta maneira. Não, em contexto, né? A gente não pode tirar isso. Em contexto, por quê? Porque aí quem vai envolver todos os fatores pré-discursivos, todos os saberes de conhecimento de crença, todos aqueles conhecimentos que a gente aprendeu com a COL, tudo isso entra também nessa negociação, né? Então, por isso que não pode considerar toda essa noção aí do um a um, porque seria tirar esses indivíduos de um mundo social. E aí a Alena colocou aqui, por isso que nessa discussão, né, claro, a gente não pode deixar de considerar os princípios de textualização, mas há um redimensionamento, porque a gente traz dimensões analíticas na linguística textual. E como esses critérios se articulam, por isso que a gente propôs esse quadro, né? Então, a gente vai perceber que cada um desses critérios, essa era, inclusive, uma proposta que eu tinha começado com a professora Mônica, que, infelizmente, nós não conseguimos desenvolver, né? Ficou parcialmente trabalhado, que seria pensar os princípios de textualização dentro do ambiente digital, né? Isso um dia vai sair, né? Um dia eu vou ter coragem de voltar a isso, mas a gente precisa considerar que, quando a gente trabalha com dimensões de análise, né, que se relacionam, e principalmente com a noção de texto dentro do ambiente digital, por isso que a gente falou que vai precisar retomar a apresentação da Marina e do João Pedro, que foram as duas últimas, a gente precisa redimensionar esses princípios de textualização também. Oi, Alena. O Sávio também tinha levantado a mão. Sávio quer falar? É só uma correção. Vai, Alena. Pois vai, Alena. Mas não é textualização. Alena pode falar, depois eu falo. É só isso, era só isso que eu queria dizer. Que não é textualização, é fatores de textualidade. Textualização tem um outro sentido, que seria mais colocar o texto em modos de organização, narrativa, argumentativa. E fatores de textualidade é os do Beaugrand e Dressler, né? Aqueles... Sim. Era só isso que eu queria dizer. Desculpa, Sávio. Sávio? Pronto, estão me escutando direitinho? Sim. Então, tá me ouvindo? Pois é, não, porque quando eu leio aceitabilidade, para mim, eu não sei se a minha leitura está correta, mas eu entendo assim, como, primeiro, eu aceito participar daquele circuito, né? E eu aceito também aquela unidade como um texto, né? Então, é assim que eu leio a aceitabilidade. Porque, por exemplo, uma vez eu estava numa aula, e aí um aluno meu perguntou assim, eu tenho um filho autista, e aí às vezes eu estou falando com ele, mas ele não me responde, assim, ele não me responde, porque ele está ali no mundo dele, né? Aí ele ficou assim, ainda constitui-se um texto se o outro, ele não está tendo uma atitude responsiva, eu não sei se está alcançando o outro, é por isso que eu fiquei pensando nessa questão, se essa minha leitura de aceitabilidade é essa mesma, né, que se tem pregoado. Pode falar, Alena. A Alena está respondendo, fale logo, deixa de teclar aí. Não, é que eu acho que isso que tu está dizendo, sabe, tem mais a ver com o princípio de cooperação do Grais, que é aquele em que a gente, que ele parte do princípio de que o outro quer dizer alguma coisa, quer fazer sentido, então a gente coopera no sentido de tentar achar um sentido para aquilo que o outro está dizendo. A aceitabilidade nos fatores de textualidade é outra coisa, né? Tem a questão que parte, o problema dos fatores de textualidade, pelo menos que a gente vê hoje, né, que a gente começou a criticar lá no conceitos e aplicações, é o fato de que parte do princípio de que o autor tem uma intenção, né, e a gente precisa buscar aquela intencionalidade, e não é assim que a gente vê, né, as coisas acontecendo, a gente vê como
uma proposta, claro, um projeto de dizer, né? E aí, então, os interlocutores vão buscar os sentidos que eles acham adequado para aquela situação, que eles encontram, né, nessa situação. Eu acho que é um pouco diferente. E isso, como tu descreveste, tem mais a ver com o princípio de cooperação, né? Que eu acho que é válido, sim, né? Para que duas pessoas se entendam, é preciso que os dois estejam dispostos a procurar um sentido para aquilo que é dito, né? Ótimo. Não sei se eu respondi isso que tu queria dizer. Responder, acho que sim. E, Ananias, você conseguiu elaborar a história da polêmica, na polêmica, né, do que se trata, não é justamente, não é um locutor tentando convencer o seu interlocutor, mas na polêmica se projeta um outro, e esse outro, no caso, não é esse seu interlocutor que você está no debate, mas sim aqueles que estão ali. Você projeta um auditório, você projeta um terceiro ali. Então, o convencimento, né, a influência que se dá, não, você vai negociar, não é com esse seu interlocutor, mas sim com esse outro que está ali, que é o terceiro, né? Ele sim é o alvo, né, nessa interação, e não o interlocutor que está com você nesta polêmica, né? Então, é isso, eu acho que, assim, a resposta, não sei se você está acompanhando, mas eu acho que a diferença é essa. Então, não precisa ser da ordem do consenso para você ter uma negociação, né? Pronto, ótimo. Vamos lá, para frente. Muito bom, vamos lá. E os dois conceitos, então, que vão se relacionar nessa noção de construção de sentidos, né, em contexto e não interação, né, a gente vai pensar, então, nas noções de referenciação e enunciação. Referenciação por quê? Né? Inclusive, saiu um capítulo lindo da professora Mônica, acredito que foi o último dela sozinha, assim que... Ah, não, tem mais um que vai sair ainda, né? Sobre referenciação, em que ela diz que a referenciação é o critério de análise da linguística textual que possui mais articulação com os demais, aquele que é o terreno de base da linguística textual. Então, inclusive porque, recuperando, né, Grise, mão dada, a gente vai perceber que a referenciação, ela vai demonstrar os modos como esse sujeito concebe o próprio mundo, né, e articula e filtra essa memória coletiva, né, demonstrando de que modo isso, né, esse ponto de vista, se revela, né, nos textos. Então, é por isso que a referenciação ela vai estar presente em todo o texto. Então, às vezes, a gente vai ver algumas análises, né, de referenciação que parece que deslocam essa referenciação do próprio projeto de dizer do locutor, né, e também desloca a referenciação de toda a construção de sentido. Mas, na verdade, todo o texto é formado por referentes, então é por isso que a gente precisa considerar a referenciação como um ponto de partida para a construção de sentido, né? E um outro critério seria, então, a própria enunciação, visto que é nela que se produz um ato de linguagem dentro de um circuito comunicativo, né? Então, a gente vai considerar a enunciação, claro, como aquelas tomadas bambinichianas de alguém que fala para alguém, né, em determinado tempo, em determinado espaço, mas a gente vai pensar também nessa enunciação de modo que, alargando isso, pensando como esses locutores se associam a determinadas identidades sociais, né, e se apropriam dessas convenções para interagir. Então, é por isso que os fenômenos de referenciação e enunciação também estão atrelados à própria noção de texto, tá? Vou passar aqui, quem quiser falar também, fica à vontade. E aí, quando a gente vai pensar, né, a gente teve muito cuidado nesse capítulo de trazer essas noções, de mostrar como elas se articulam e de separá-las, né, dizendo, então, que elas se articulam, mas não são a mesma coisa. Então, a gente concebe texto e enunciação em camadas em que sentido? Na produção de um texto, na negociação de sentidos, na recepção que acontece, né, nessa co-construção, texto e enunciação aparecem. Aparece por quê? Porque a cada vez que alguém produz um texto, ele se instaura como locutor.
Por quê? Porque ele profere um enunciado. Ele toma, né? Ele se coloca como eu em determinado texto. Então, é aí que a enunciação já vai acontecer, né? É alguém pegar esse princípio de proferir um enunciado, então ali eu já vou ter uma enunciação acontecendo. Mas a essa noção de locutor vai se associar também a noção de enunciador. E aqui a gente vai trazer, né, de Crow, por exemplo, que vai dizer, vai falar dessa relação entre locutor e enunciador. E o que é, então, esse enunciador? É pensar como esse enunciador alguém que vai corresponder aos pontos de vista de um texto. Então, um texto ele pode ter apenas um locutor, mas ele pode conter, mesmo que com um locutor apenas, vários pontos de vista, ou seja, vários enunciadores. E é por isso que a gente vai pensar em texto e enunciação em camadas, para pensar que o texto ele acontece dentro de um campo, dentro de uma enunciação, mas mesmo que alguém profira sozinho, tenha apenas um locutor ali principal, ainda assim eu vou ter outros enunciadores, porque outros pontos de vista podem ser reconhecidos naquele texto, né? Então, o que a gente vai pensar é, todo locutor, quando toma a vez dessa fala, né, quer seja principal ou não em um texto, ele é também um enunciador, mas nem todo enunciador necessariamente precisa ser um locutor. Então, a gente traz essas noções para pensar em que medida locutor e enunciador estão em textos fora do ambiente digital, em textos dentro do ambiente digital, e em que medida, mesmo indivíduos não humanos, podem assumir o papel de eu. Então, por exemplo, lá na tese a gente discutiu um pouquinho que, por exemplo, o ChatGPT pode ser um locutor, porque quem fala ali, quem toma a palavra, é o próprio ChatGPT. Então, seria inegável, né, reconhecer que aquela máquina, não estou falando de ponto de vista dele, não estou falando de nada disso, estou falando de ele toma a voz, ele profere o enunciado, ou seja, ele também é um locutor. Pensar em texto e enunciação em camadas é ver também uma outra coisa. Vamos pensar aqui. É ver que Inclusive, Mai, você está falando do ChatGPT, quando você, né, o ChatGPT, ele vai virar um locutor porque alguém entrou ali, né, e começou a interagir com ele, começou a fazer uma pergunta, né, ou disse alguma coisa. Então, nesse momento, quem está ali, humano ou não, nessa interação, né, instituiu o outro, que no caso é o ChatGPT como seu interlocutor. Então, a gente tem ali, e aí o ChatGPT respondeu. E o outro que estava ali, o humano teclando, respondeu também. Então, a gente tem ali uma interação. Isso, e o critério de intersubjetividade, né? Em que esse eu e tu intercambiam papéis em uma interação. Então, se esse humano instaurou esse ChatGPT, que é uma máquina, como um interlocutor direto, essa máquina, para interagir, vai colocar-se como locutor, né? Por isso que nós afirmamos que mesmo indivíduos não humanos podem assumir o papel de locutor em determinadas interações no ambiente digital. Uhum. Tá? E aqui um exemplo que a gente trouxe, né, no próprio capítulo, e trouxe hoje também. Oi, Ananias. Eu não sei, o Rabatelli, ele tem um texto, né, em que ele explicando essa distinção, eu não vou me recordar, mas é um texto de 2013. Ele explicando essa distinção, né, ele, na verdade, nesse texto, ele não se aprofunda, mas ele recupera um pouco a reflexão, ele faz isso em vários de seus textos, né, recupera a distinção que ele opera entre locutor e enunciador. E aí ele diz, tentando explicar isso, ele diz, olha, o enunciador, em termos bem práticos, corresponderia àquela instância que, no mundo real, por exemplo, né, ela poderia, de alguma forma, se responsabilizar em termos jurídicos pelo enunciado, né? Ela poderia responder em termos jurídicos pelo enunciado. Parece-me que em Crow não é essa a perspectiva, né? Que se faz uma distinção entre o sujeito biológico humano, né? E esse enunciador. Mas o Rabatelli diz
diz isso. No chat GPT, evidentemente que há um locutor, porque se tomou a palavra ali. Mas vocês também entendem que há ali, então, uma instância enunciativa. Ainda que essa instância enunciativa seja um sujeito não humano, né, ou um indivíduo não humano, que não necessariamente se responsabiliza em termos jurídicos por aquele enunciado, né, porque em termos jurídicos ele não se responsabiliza pelo enunciado. Eu não sei se eu me fiz entender Ananias, minha confusão, mas como que vocês pensam isso? Sim, e muito pertinente o que você colocou. Inclusive, essa é uma das discussões que eu tenho pensado agora e investigado um pouco, né? Que é pensar em toda a responsabilização enunciativa por trás. Então, primeiro, eu vejo duas coisas aqui, tá? Eu acho que a Marisa vai ouvir isso pela primeira vez, porque isso está nas coisas que eu estou pesquisando, né? Então, tem duas instâncias que eu vou dizer aqui em relação a, por exemplo, indivíduos maquínicos como o ChatGPT. Primeiro, pensar que ele por ele não se responsabiliza pelo que diz. Ele por ele não. Mas, em camadas jurídicas, né, todas as interfaces, elas precisam ter alguém que responde por aquilo, tá? Então, essa responsabilização, vamos dizer assim, claro que o ChatGPT ele vai se posicionar. Se a gente está pensando em identidade, ele vai se posicionar como você quer que ele se posicione, né? Então, se você diz, escreva como um professor de ensino fundamental, ou escreva como um professor de nível universitário, ou então, escreva como um humorista, uma piada, não sei o quê. Então, ele vai ter ali, dentro dessa enunciação, também uma identidade que ele vai assumir. Se responsabilizar pelo próprio dizer, ele não vai fazer, porque ele é uma máquina. Mas há instâncias que vão necessariamente, né, precisar se responsabilizar pelo que a máquina diz. Então, em termos jurídicos, o GPT pelo GPT não vai poder responder. Mas quem está por trás daquelas interfaces vai poder, sim, ser penalizado juridicamente por aquilo que a máquina possa produzir. Por exemplo, em estudos, né, sobre necropolítica, sobre racismo digital, sobre uma série de coisas nesse sentido, há dados já, artigos, muita coisa publicada sobre a máquina agir de forma racista, por exemplo. Né? Inclusive, muitos professores, tendo muitos estudos do professor Júlio Araújo aqui da UFC, giram em torno disso. E aí, o que é que se faz nesse sentido? Eu reconheci que a máquina é racista por isso, por aquilo, né? Nesse caso, aquela pessoa que se sentiu lesada de alguma forma em relação a isso, claro que a própria máquina ela não vai ter esse aprendizado se a programação dela não for mudada, né? Mas as pessoas podem recorrer a quem está por trás da própria programação da máquina. Ou seja, ele é um locutor, ele é enunciador, porque a todo locutor equivale o papel de enunciador também, né? Mas ele não vai ser penalizado por essa responsabilização, visto que ele não tem ciência disso. Mas quem está por trás disso pode ter essa penalização, inclusive jurídica. Viu, Ananias? Pelo menos é assim que eu penso. Queria ouvir vocês. A gente vê isso bem agora, o que está acontecendo, o que aconteceu agora com o bloqueio, né, do Twitter, do X, porque o que é que o ministro Alexandre de Moraes fez? Disse que alguém tem que ser responsabilizado pelas atrocidades que ocorrem dentro do Twitter. E quem é que vai ser responsabilizado? O dono do Twitter. Então, e daí multas e processos, né? E ele, eu não posso. Pode sim, você é responsável por tudo que acontece ali dentro daquele conteúdo. Por isso que determinadas palavras não pode, por isso que tem que tirar do ar determinados perfis, né? Que propagam o ódio, que propagam o racismo, o preconceito. Então, o sistema, né, tem que ter cuidado com isso. E aí foi exatamente isso que o Alexandre de Moraes, muito corajoso da parte dele, muito assertivo, né? Colocou o Elon Musk no lugar dele. Ou paga, ou o Twitter aqui no Brasil, você não fica mais aqui no Brasil rendendo milhões, né? Porque o Twitter rende muito dinheiro, né? Então, foi isso que fez.
a responsabilidade não é exatamente dali, daqueles usuários que estão ali, a máquina, nananana, mas também dessa coisa maior, né? Isso. Que é você chegar ao que está lá no começo da pirâmide, né? Isso é que E é essas questões, interessante. sim, essas questões, Alanias, só reforçando, né, elas não estavam ainda lá na tese, né, seriam desdobramentos em seguida, por isso que eu disse que são que eu estou fazendo mais agora, mas lá a gente já considerou o quê? Tomando a voz naquela interação, a máquina também vai fazer parte de toda essa construção enunciativa, porque ela vai tomar um papel de eu, então ela vai ser um locutor ali, tá? E aí, aqui, a gente trouxe esse exemplo para pensar o seguinte. Oi, Alena. Não, só uma observação que tem uma coisa importante aí nessa passagem do sujeito, do locutor a sujeito, que é a questão da enunciação e do enunciado. Uma coisa é alguém, seja uma máquina, um indivíduo, como tu disseste, né, seja humano ou máquina, assumir a posição de eu usando os recursos linguísticos que se tem, ou linguageiros, tecnolinguageiros, né, que não estou falando do estrito senso, estou falando da nossa perspectiva de linguístico, né. Uma coisa é um indivíduo tomar a palavra usando os recursos que se tem para se colocar como sujeito, isso é enunciação. Agora, a partir do momento em que ele diz eu, e que isso é discurso, isso já é o que está sendo dito, isso é enunciado. Aí entram essas questões do mundo, do sujeito empírico que toma a palavra, né? Então, essas são duas discussões diferentes aí. Né? E eu acho que tu tomaste uma decisão correta ao dizer que sim, existe uma situação enunciativa aí, porque a máquina diz eu, né? Agora, as implicações no mundo disso, jurídicas ou de responsabilidade, isso não é mais enunciação, é o enunciado, né? É a interpretação que se faz disso no mundo, né? das coisas do mundo, né? São duas coisas diferentes, né? É enunciação ainda, quer dizer, faz parte do quadro enunciativo, mas a gente precisa fazer essa separação entre enunciação e enunciado. Sim. Né? Muito bom. Tem umas perguntas aqui, quer botar logo, Marizinha? Tem aproveitar que a Alena está aí Foi o Carlos Eduardo. Ele perguntou assim. Pode dizer, Marizinha. Quando você fala de sujeito, está falando de enunciador, você falou sobre a passagem do locutor a sujeito. Não, é que o Benveniste, ele diz isso, né? Ele não faz muita insistência nisso, mas ele diz que o locutor passa a sujeito a partir do momento em que toma a palavra e diz eu, é simultâneo isso, né? Eu não estou aqui tomando essa distinção que o Diderot faz e o Rabatel faz entre locutor e enunciador, né? Porque o que acontece? Acho que é uma boa questão essa, porque justamente uma diferença que tem do Diderot e do Rabatel é que eles vão se preocupar com a questão do enunciado, né, do sujeito empírico. Eles, enquanto o Benveniste estava falando só como a linguagem funciona, como que os indivíduos usam os recursos da língua para enunciar, o Rabatel e o Diderot estão preocupados em quais são as consequências disso no enunciado, né? Então, eu não estava falando enunciador aqui no mesmo sentido do Rabatel e do Diderot, falando só dessa questão, né, de que quando a gente toma a palavra, alguém toma a palavra, ele se torna um sujeito. Ele se torna um sujeito. Então, e locutor, né, ao mesmo tempo. Se você está tomando a palavra, né, você se torna sujeito. E essa é a visão que, inclusive, eu acho que o Lacan pegou do Benveniste, justamente isso, diz assim, você só se torna um sujeito quando você profere um eu. O bebê é tomado pela mãe inicialmente, porque ainda não fala a mãe, fala por ele, mas no próprio instante que ele começa a dizer eu, e a se identificar com essa imagem do espelho, ele é um sujeito. Ele é um locutor, passa a ser um sujeito. É isso, viu, Carlos Eduardo?
Continua, aí, Mai. Continuidade aqui, né? A gente vai ter esse exemplo. Muito interessante pensar, né, nessa relação de locutor, enunciador e responsabilização enunciativa que o Ananias trouxe, porque nesse exemplo aqui nós dissemos o seguinte: um ponto de vista pode se manifestar sem nenhum locutor assumir explicitamente plena responsabilidade sobre ele. Quando nós trouxemos esse exemplo, nós estávamos pensando, né, nós não colocamos o link, porque esse aí era lá do X, tá? Mas tem um linkzinho no capítulo. E aí, o que é que vai ter? Nessa postagem feita pelo Diário do Nordeste, que é um diário aqui do Ceará, né? Tem o seguinte: Taylor Swift, shows mudam de horário e fãs podem solicitar reembolso de ingresso. O show da cantora foi adiado no sábado 18, após fortes temperaturas. Quando nós colocamos isso, nós quisemos dizer o quê? Quem vai ser responsabilizado por isso é o próprio Diário do Nordeste. Quando nós pensamos, nenhum locutor assumir explicitamente essa responsabilidade, você não sabe quem necessariamente produziu isso. Quem é que vai ser responsabilizado? O próprio jornal, por explicitar um ponto de vista. E aí nós colocamos, por exemplo, né, a relação de, aí colocaram, né, que o show foi adiado por causa das fortes temperaturas, que era um fator também. Mas, por exemplo, nós colocamos lá entre parênteses, no fato de, em nenhum momento falaram que uma pessoa morreu por causa do calor, por exemplo. Então, dizer isso ou omitir isso, né, alguém produziu isso, mas, nesse lugar, quem que vai ser penalizado? Se eu disser assim, por que vocês não colocaram, então, que uma pessoa morreu em decorrência disso, né? E por isso que o show foi adiado. Então, a gente vai dizer o quê? Nenhum locutor, no sentido de aquela pessoa que produziu. Então, às vezes, aqui foi uma crítica, na verdade, sobre, às vezes, você dizer assim, quem produziu esse texto? A gente está refletindo sobre pesquisa e sobre ensino. Então, às vezes, tem muito assim, quem produziu esse texto? E aqui a gente vai pensar, eu diria, vamos falar no bom cearense, hoje é dia do nordestino, o buraco é mais embaixo, nesses casos. Por quê? Porque pensar nessa produção é trazer quem vai ser responsabilizado por isso. Quem eu vou poder penalizar ou mesmo julgar na internet por essa omissão da morte? O próprio Diário do Nordeste. Então, fazer perguntas do tipo em livros didáticos. Quem produziu esse texto talvez não seja o modo mais adequado de dizer, mas quem se coloca como locutor e como centro do ponto de vista daquela produção, né? Então, é por isso que a gente traz esse exemplo, tem uma discussão bem interessante no livro, para dizer que analisar um texto requer, antes de tudo, né, a consideração do quadro enunciativo que ele supõe. Então, assim, né, mesmo ao tratar de textos mais congelados em livros didáticos, o professor deve tentar recriar esses quadros enunciativos que originaram esses textos. Ele precisará chamar a atenção para textos que podem trazer outros quadros enunciativos que podem estar dentro deles, porque há textos que se inserem, né, em que se inserem outras camadas enunciativas, outras cenas enunciativas, como as que se dão entre personagens, por exemplo. Então, aqui nós vamos trazer o quê? Primeiro, a problemática de que não é apenas quem produziu, mas quem é responsabilizado pelo dizer. Em segunda instância, pensar nas cenas que são inseridas dentro de outros. Então, por exemplo, em um texto narrativo, naturalmente, há interação entre personagens. Então, eu preciso pensar também que há quadros que se sobrepõem. Uma coisa é quem produziu o texto para, né, esse leitor. Outra coisa é aquela interação que há entre personagens. Então, quando a gente vai lidar com textos, a gente precisa pensar nessas múltiplas interações que ocorrem. Em textos digitais, então, isso vai ser mais problematizado ainda, por conta dos comentários. Então, por isso que a gente falou que a nossa apresentação tem uma relação muito grande com a apresentação que o João Pedro, sobretudo, fez, porque ali nos comentários há uma relação com o texto primeiro, ou há um desvio gerando uma outra cena enunciativa. Então, por exemplo, eu posso ir em uma postagem, sei lá, no Instagram, e aí marcar, sei lá, a Maiara, porque eu achei interessante aquele ponto, e eu quero chamar a Maiara ali para marcar aquele conteúdo, né? Então, por exemplo, a gente disse assim, vou falar um palavrão, o fudido dando a mão para outro fudido, o bom de ter amigos fudidos que se ajudam.
Então, tinha uma relação desse tipo. Estou fudido, você está fudido também, a gente se ajuda aqui. Mas, se eu marcar a Maiara nisso, ali eu posso estar fazendo um comentário que complemente aquele texto primeiro, mas eu posso também trazer uma outra cena. E ali, naquele limite dos comentários, a gente começar uma outra interação nossa, que está diferenciada daquela postagem primeira. Então, aqui a gente não vai dar um veredito para dizer o que é o texto ou o que não é o texto, a gente abre para discussão em relação a isso, mas a gente só quer dizer que um texto não vai corresponder necessariamente a uma enunciação, porque dentro do mesmo texto podem ter múltiplas interações, múltiplas enunciações, como essas que se dão entre personagens. E é por isso que a gente tem até uma frase aqui que a gente coloca, que é assim, dentro de um texto podem ter vários quadros enunciativos, como esses que se dão entre os personagens, tá? Sente mais um pouquinho, porque senão a gente não vai conseguir. Tu pode passar desse exemplo aí, Mai? Deixa eu só falar dela? Por uma outra coisa, Marizinha, que é a questão da linkagem, né? Esse exemplo eu acho importante trazer, que ela disse que a enunciação pode estar inserida em outra, e essa enunciação inserida em outra, ela pode levar, inclusive, a outros ambientes. Aqui é uma postagem que a professora Mônica fez em um grupo do WhatsApp, e aí, nessa postagem, ela adiciona um link. Ela traz isso para dizer que os links são portas de acesso a outras possibilidades de acontecimento textual, em que ocorrerão outras enunciações. Ou seja, ali ocorreu um quadro enunciativo dela falando com esses prováveis interlocutores, mas também ela levou a um link, que levou a um outro texto. Ali já era um outro texto de outra locutora, que no caso era um story meu, falando com outras pessoas. Então, ela vai dizer que esses links são portas para outras possibilidades de acontecimento textual. Marizinha, eu acho que é bom a gente segue aqui na interação. Pode passar aí, que a gente já debateu. Posso passar, né? A gente já relacionou essa questão de interação. Isso. Eu acho que dessa parte eu só diria que convém pensar, né, interação como múltipla semiose, então não apenas verbal, mas também gestual, sonora, imagética, né, sobretudo no ambiente digital, tá? E que essa interação vai dizer respeito também à própria funcionalidade dentro dos ambientes digitais, né? Então, por exemplo, a questão da reação, do comentário, da curtida, né, do compartilhamento, tudo isso também é uma forma de interagir no ambiente digital. E aqui a gente vai pensar nessa interação como uma nova definição, né? A Bel, né, que é Muniz Lima, ela vai falar sobre mídia, suporte, interatividade, sistemas semióticos. Mas aqui a gente vai pensar também, nesse capítulo, em outros pontos que estão relacionados também à mídia, né, mas também aos modos de argumentar no ambiente digital. Então, a gente vai pensar na natureza do lugar, se ele é público ou se ele é privado, se esses participantes têm fala ou não, por meio de recursos tecnológicos mesmo, né? Essas pessoas... Eu, como moderadora, tenho a possibilidade de deixar comentário aberto ou de fechar comentário, por exemplo, né? Então, convém pensar em todas as funcionalidades, inclusive nas possibilidades que o próprio moderador ou dono do perfil tem para gerenciar esses textos. Então, em um mundo real, em uma interação, por exemplo, eu não poderia calar, né? Por exemplo, numa conversa entre amigos, eu não poderia calar as pessoas que estão falando comigo. Mas no ambiente digital, eu posso mutar os comentários. Eu não quero que ninguém fale. Então, a gente precisa pensar nesse funcionamento, né? Até onde vai essa interatividade? No número de interactantes, nos turnos de fala que são pensados, no nível de intimidade entre esses interactantes, dentro ou fora do ambiente digital, os objetivos dessa interação, né? Nos modos de organização dos tópicos. Então, a gente vai pensar nessa interação realmente no ambiente digital, pensando, então, em todas essas possibilidades de funcionamento mesmo. E aqui a gente já falou sobre a questão de sistemas semióticos, por isso que a gente traz essa questão multimodal, né? E também já falamos sobre essa possibilidade de sobreposição da questão dos quadros enunciativos. E aqui também, né, nós já adiantamos um pouco, que seria pensar, então, nessa possibilidade de interação, incluindo também os indivíduos não humanos, né? E aqui não humanos vai muita coisa, desde recomendações algorítmicas até... as simples assistentes virtuais, né, com as quais a gente lida há muito tempo, mas, inclusive, recomendações algorítmicas seria aquilo mais invisível, ainda assim, funciona como modos de interação com indivíduos não humanos.
Marizinha, eu passo tecnogêneros para a gente ir logo para os exemplos, ou eu falo deles também? Falar do compósito de gêneros? Sim, porque, na verdade, a gente teve uma apresentação do Jorge, né? Sobre a gente já... É sobre pensar melhor, mesmo nessa questão do melhor. compósito, como o modo de como os textos podem se articular no ambiente digital, compartilhando o mesmo espaço, né? E aí vem as cenas enunciativas, já falei um pouco sobre isso também, como elas se articulam e se sobrepõem, e aqui a gente vai ter um exemplo para falar sobre isso. Marizinha? Aí a gente tem aqui esse exemplo que a Moniquinha colocou, que é bem interessante, que é amigo é igual parafuso. A gente só é bom, só sabe se é bom na hora do aperto, né? E aí a gente tem esse aqui, e aqui a gente tem a interação, né, os comentários, as pessoas, né, falando, é fato, verdade, isso tem tantos sentidos, né, o outro dizendo verdade. Seguinte, Mai. E aí, o que é que a gente quis dizer sobre isso? Esse exemplo está lá no nosso livro, né? Essa resposta, né, a essa postagem, viu, Ana Paula? Inicial, é o registro desses comentários, né, ou acréscimos, né, situação hoje por demais recorrente nesses gêneros, né, você faz uma postagem e tem os comentários, né, então, preferimos considerar que nesse exemplo, o fato de a plataforma utilizar ferramentas de reações para possíveis interlocutores, já promove o quê? Já promove a interatividade, né, ou o engajamento, que se espera, né, dos internautas por reações e respostas, né, como as threads, né, por exemplo. Então, se você posta uma coisa, você já espera, né, do próprio ambiente o quê? Uma interatividade. O que é que a Mônica quer dizer com isso? Que o texto não se restringe aqui a essa postagem inicial, mas abarca as atitudes responsivas, ativas, já previstas dos interlocutores, que ao se manifestarem ou tomarem a vez, passam a ser locutores nesse intercâmbio. Trata-se, pois, de situações que a web social torna dialogadas. É o fato de estimularem a interatividade que faz provavelmente Pavlov chamar de esse processo de aumento enunciativo. Então, nesse ponto do exemplo do parafuso, o que é que a gente pode chamar que é o texto? O texto tanto é a postagem inicial, quanto os comentários, né, a reação, né, dos usuários àquela postagem. Então, é isso que a Mônica diz aqui, que talvez seja isso da própria interatividade do sistema que dê, né, que esse aumento, né, enunciativo. Pode passar, mãe. Mas aí, só pensando que a gente, né, assim, aqui é uma tentativa de pensar o que a Pavlov pensaria como aumento enunciativo, né? Mas lembrando de novo que a gente vai precisar os quadros, né? Precisar reconhecer esses quadros enunciativos que se colocam, né? Além daquele texto primeiro. Então, pensar que mesmo que haja uma relação com esse texto primeiro, ainda assim houve uma outra camada, porque uma outra pessoa atualizou aquele texto ali no momento em que ela comentou, né? É importante a gente ressaltar isso. Vou passar aqui. Marisa, Sávio, pode falar. Oi, Sávio. Pronto, só uma dúvida, porque aí nessa perspectiva, se a gente pensar assim, que o texto tem começo, meio e fim, então como é que a gente delimitaria o fim do texto? Aí não seria um calcanhar de Aquiles para o fim do texto? Sim, foi inclusive, sabe, a gente no fórum passado, a gente discutiu muito sobre isso, sobre que, na nossa perspectiva, o texto tem que ter um início, tem que ter um final. E quando a Pavlov fala de ampliação enunciativa, que, aliás, a gente discutiu bastante isso com a Lena, com a Maiara, que a gente estava tudo aqui discutindo, né, com o João Pedro, justamente sobre isso, que, na verdade, a gente não considera que seja um aumento enunciativo, como do jeito que a Pavlov fala. E a gente quis mostrar, coloca ali no exemplo do parafuso Zimai, dizendo assim, nesse exemplo do parafuso, o que é que a Mônica disse com isso? Que provavelmente, por conta da própria tecnologia, né, do próprio ecossistema, que já supõe uma interatividade, quando você coloca
faz uma postagem, você imediatamente o que é que tem aí de resposta? Tem uma atitude responsiva, que são justamente os usuários que vão comentar. Então, aí é por isso que a Mônica coloca que talvez a própria questão do sistema que está nessa web, a Pavor chame isso, tenha isso como um aumento, né? Mas que, na verdade, a gente não considera isso como se fosse um aumento. Oi, Alena. Não, é só porque eu fico pensando que se fosse o caso, então uma conversa normal seria também um aumento enunciativo, porque a gente fala e o outro responde. Isso. Né? Por esse motivo não se sustentaria, né? É que eu acho que o que a Pavor está dizendo é que aumenta, em vez de ser, o que ela diz lá no texto dela, é que aumenta o enunciativo, porque não seria um locutor só, né? Seriam vários. Cada vez, né? Assim. Ela diz, exatamente, aí ela diz que, então, o quadro enunciativo de Benveniste teria que sofrer uma modificação, porque não é mais um, mas claro que é, cada vez que ali, ó, a Marabinha, a Ariane, a Biazinha, cada vez que eles tomam a palavra, é alguém tomando a palavra e dizendo alguma coisa num comentário. Isso. Agora, se a gente vai considerar isso como parte do texto do post ou não, aí é o que eu acho que é uma coisa que precisa discutir. A princípio, até achei que podia ser um aumento do texto, então, né? O texto seria prolongado por esses comentários, não uma ampliação enunciativa, mas um aumento do texto. Poderia pensar, mas depois, na apresentação passada, vocês falaram coisas, a Ana também falou, eu fiquei pensando que não necessariamente. Então, não sei se dá para pensar, né, como aumento do texto. Eu acho que não. Eu acho que é essa coisa do compósito de gêneros mesmo. Vai ter a plataforma que propicia comentários, vão ter esses vários textos que vão interagir entre eles, podem um continuar o outro, mas pode ser um texto dos próprios comentários que vai se formando um novo, né? Não é nem temático e nem é uma complexificação que acontece aí, textual também, né? Isso. Então, Ananias queria falar. De texto, né? Isso é uma coisa que tem que pensar. Ananias? Oi, Marisa. Desculpa eu estar perguntando muito, mas é porque essa discussão me interessa bastante. E essa noção de quadro enunciativo, de camadas que vocês trouxeram aí, para mim ela é muito importante e poderá ser muito útil em trabalhos futuros até dos meus orientandos. Então, eu queria entender mais direitinho. Vamos lá. Então, para mim ficou claro como, de fato, aí há essas camadas enunciativas ou esses quadros enunciativos, tomando esse exemplo que vocês colocam, né? Inclusive, que há mais de uma enunciação, né? Que não há só uma enunciação, mas que há mais de uma enunciação, né? O mesmo a gente poderia dizer nesse mesmo nível, num texto eita, que me fugiu, monológico, num texto em que há só um locutor gerindo todos os outros, monologal, num texto em que há só um locutor gerindo todos esses outros pontos de vista. O que é que eu quero dizer? Naquele texto, é possível, sim, eu entendo que é possível, sim, existir mais de uma camada enunciativa, existir mais de um quadro enunciativo, mas eu não sei se a gente pode dizer se, no caso daquele texto, há ali mais de uma enunciação, ou se é uma enunciação só, como acontece para mim muito explicitamente nesses casos do post e dos comentários, que eu consigo enxergar mais de uma enunciação. Mas no caso do texto monologal, por exemplo, a gente talvez poderia dizer isso? No texto monologal, falar de várias camadas enunciativas, eu suponho que não, Ananias. Deixa eu colocar o outro Ananias, exemplo que vai ficar mais claro para você. Tá, é porque eu queria falar sobre isso, né? Porque, na verdade, eu discuti isso com a Mônica, né? Assim, porque a noção de camadas enunciativas a gente colocou na tese como algo que estava relacionado exatamente ao próprio campo deítico, Ananias. Então,
um texto monologal, embora tenha outros enunciadores, não necessariamente equivale a uma outra camada enunciativa, porque a camada enunciativa, ela diz respeito a essa possibilidade de criar um novo campo deítico, eu aqui agora de novo. Então, quando eu tenho vários comentários, ali eu tenho vários campos deíticos, logo, várias camadas enunciativas. No monologal, a gente vai ter realmente uma pessoa que está gerenciando isso, embora tenha outros, as vozes de outros enunciadores, ainda assim, é um campo deítico que engloba outras vozes, tá? Então, quando a gente postulou essa noção de camadas enunciativas, a gente estava fazendo o mesmo equivaler à própria noção de campo deítico. Marizinha, vou passar, viu? Isso, pode passar. Passa, Mari. Vamos chegar no quadro. Pronto. Aí, pulou um, não foi? Que falando já. É esse daqui, né? É esse daqui mesmo, né? Pronto. A gente tem aqui nesse outro exemplo que a gente trouxe, né? Que é o do Fortaleza Ordinária. Com salários de até 8,8 mil, Prefeitura de Horizonte abre concurso com 390 vagas, tá certo? Aí vem dizendo aqui, a Prefeitura de Horizonte, tal. E aqui a gente tem a Carol aqui, que ela diz o seguinte, se eu passar, eu vou todo dia almoçar com vocês, viu? Aí a outra responde, ô, Carolzinha, que saudade. E aí a gente tem aqui a marcação, né, que a Mayara já falou, a gente tem a marcação trazendo aqui mais duas participantes, que é a Neilda e a Giovana, né? Então, o que é que a gente diz sobre isso? Se nesse exemplo do parafuso, né, o exemplo do parafuso estava lá, e aqueles comentários, né, todos voltados para a postagem. Se nesse exemplo do parafuso podemos afirmar que toda a interação equivale a um único texto, o mesmo não se pode dizer de todos os comentários que são feitos nessa postagem. Por quê? Olha, Ananias, aqui a gente tem uma outra camada enunciativa que se abriu bem aqui, um novo campo deítico. Você percebe isso? Aqui eu tenho a Carolzinha, que ela marcou, inclusive aqui com o arroba, duas colegas dela, e elas simplesmente passaram a conversar de como ia ser bom se as duas se encontrassem nesse concurso, passassem nesse concurso. Passa aí, Mai, para novo. Então, a gente tem aqui uma nova cena que se abriu nesse, né, com esses comentários, aberto para todo mundo, porque, por exemplo, eu estou ali, eu vi que elas estão falando, eu poderia muito bem me meter na conversa delas, já que eu não tenho um cenário fechado delas. Elas abriram uma nova cena nesse cenário do concurso. Né? É o que a Helena falou até da outra vez, conversa paralela, que a gente chama na sala de aula. Vem cá, menino, está conversando sobre o quê? Nessa tua conversa paralela. Aí o menino diz, não, professora, eu estou conversando sobre a aula. Mentira, né? Que ele estava fofocando com o amigo do lado. Então, é uma nova cena que se abre, né, nesse momento. Então, os quadros enunciativos, né, no mesmo cenário. Então, a gente tem o mesmo cenário, que é o quê? Essa postagem do Fortaleza Ordinária. Ali, o que foi que aconteceu? Abriu-se novos quadros enunciativos, né? A questão que desejamos levantar, é que não são todos os comentários que, de fato, comentam meta-enunciativamente, viu, Ana Paula? A postagem inicial para com ela compor um só texto. Como vimos nas respostas da postagem do Fortaleza Ordinária, dentro dessa mesma interação, um texto paralelo parece se constituir quando alguns interactantes resolvem conversar numa troca particular sobre a possibilidade de passarem no concurso aberto pela Prefeitura de Horizonte e de se encontrarem, e sobre as saudades que eles sentem. Então, nesses casos, embora as pessoas interajam por meio de um espaço, né, da própria postagem e continue aludindo ao tópico do concurso, viu, Cleiane? Há um desvio tópico muito saliente. Esses interlocutores entabulam uma conversa particular. Preferimos dizer, então, que há interações mais particularizadas que abrem novos quadros enunciativos, como se fossem conversas paralelas no mesmo compartimento, no mesmo cenário, que no caso foi a postagem do Fortaleza Ordinária. Certo? Então, é isso. Nesse momento aqui, constituiu-se uma nova cena enunciativa. Aí, Helena e Mai, a gente só tem que pensar
é se nessa nova camada enunciativa da Carolzinha ali, conversando com a Giovana e com a Niceia ali, além dessa camada, desse novo campo dético que foi aberto, isso aí se constitui um novo texto. É isso que a gente começou essa discussão, né, no fórum passado, e a gente está trazendo para cá de novo, né? E eu ainda não cheguei no nosso quadro. Vamos lá. Vai, Alena, queria falar? Não, eu também não sei, estou pensando nessas coisas. E tu, Mai? A gente vai pensar, mas para mim, pensar, eu né? acho que sim. A gente vai pensar aí, a gente vai discutir lá para o Jadis também, né? Já fica o vamos spoiler aqui. Deixar umas cenas dos próximos capítulos. A gente vai levar para o Jadis e para o mini curso também. Ana Paula. Ana, Oi. tu viu que no exemplo do parafuso, as respostas são todas meta-enunciativas, né? Respondendo a coisa lá. Quando você abriu essa nova aqui da Carolzinha, nananana, certo? E nessa outra camada enunciativa, desse novo campo dético, como é que você, como linguista da intertextualidade, pode ver, como é que você verifica isso para você, se fosse analisar, como seria? Como eu entendo é que existe o texto, o post, né, o texto inicial, que é o que eu chamaria de texto-fonte, e todos os comentários que se referem a esse texto-fonte, eu chamo de metatextos. Né? Certo, é o que a gente diz. Isso é o que a gente diz aqui também. Os demais, ainda que não se refiram ao texto-fonte, mas como eles ocupam ali o mesmo locus, né? Esse que é disponibilizado na interface lá da rede social, né? Não sei, Instagram, não sei, o ecossistema. Sim. Como eles estão juntos ali, como eu percebo eles formam um compósito. A ligação entre esses gêneros que se organizam num compósito pode ser de natureza intertextual ou de outra ordem. É como eu entendo. Sim, tranquilo. Nós também entendemos que isso aqui seja um compósito, né? Que está tudo ali nesse mesmo ambiente, naquele momento ali. Então, a gente tem compósitos de gêneros. Vários gêneros ali, né, se interrelacionando, certo? E aí, a costura ou a união entre esses gêneros na constituição de um compósito pode ser de natureza intertextual, como é o caso dos metatextos, né? Ou pode ser de outra ordem, porque assim, quando a gente abre, pensando não apenas no Instagram, por exemplo, mas pensando em qualquer outro compósito, não é possível dizer que tudo que está ali está unido por um fio intertextual. Às vezes é interdiscursivo, tem a questão das bolhas filtradas, tem as interferências dos algoritmos, mas assim, são de outra ordem, né? Sim, isso. Por que eu te perguntei isso? Porque a gente viu, Ananias? O Ananias perguntou se há vários gêneros, há vários textos, né? Pronto. Eu entendo que sim, eu entendo que cada comentário é um texto. Cada comentário porque assim, na verdade, implicaria dizer que não há o gênero comentário. Comentário ali é um espaço disponibilizado por aquele ecossistema, mas cada comentário participa de um gênero, né? Eu entendo que cada comentário constitui um texto e cada texto, obviamente, participa de um gênero. Tanto é que existem aqueles que são completamente aleatórios, lá, vou anunciar aqui meu suicídio, ou estou pedindo uma ajuda para sustentar meu filho, ou orem pelo meu filho que está com câncer. Eu penso que rotular tudo como gênero comentário é problemático por causa disso. Comentar é da natureza humana. E aí o que acontece aqui, naquele espaço do ambiente digital, eles nomeiam de comentário, mas eu acredito que cada um é um texto que pode ou não se referir ao texto inicial, que é o texto-fonte, que é o post. Eu acho meio complicado a gente dizer que cada comentáriozinho desse é um texto, né? A gente está tomando aqui, até com outro exemplo, a Mônica é muito clara aqui quando ela diz que a postagem e os comentários compõem o mesmo texto,
né? Não é cada comentário um texto diferente, não. Inclusive, se eles são metatextuais, mais ainda para dizer que ali a gente tem um texto só. Mas, assim, para ser metatextual, não poderia compor o mesmo texto. Porque um texto falar de si mesmo, para ser metatexto, tem que ser um outro texto, um texto derivado. Mas o metatextual é o texto falando de você mesmo, Ana. Você disse que é metatextual, eu estou me referindo àquele texto ali. Não, mas eu estou me referindo à relação metatextual de intertextualidade. Esse aspecto era um aspecto que eu conversava muito com a professora Mônica, porque ela entendia, inclusive até encaminhei para você, uma das últimas mensagens que ela mandou para mim, ela dizia, você tem que pensar que existe o primeiro texto, que é o post, e existe o segundo texto, que é o post acrescido dos seus comentários. Essa era a perspectiva dela, certo? Eu particularmente, e eu morro de medo de dizer isso, porque assim... Pode dizer logo. Mas eu discordo. Discorda, por quê? Porque eu acho que existe o post como texto-fonte e existem os outros textos que estão ali formando aquele compósito. Que são os comentários. Exatamente, mas eu não acho que os comentários formam o mesmo texto com o post, entendeu? Os comentários, você tem um post inicial e os comentários formam um outro texto. E por isso que ele tem esse caráter metatextual, porque eles vão comentar esse texto inicial que você acabou de dizer. Sim, num compósito. Pronto, mas eu não acho que eles formam... Todos eles estão nesse compósito maior desse ecossistema, que no caso do Fortaleza Ordinária é o perfil. Ali eu tenho o perfil do Fortaleza Ordinária. E eu tenho o texto inicial dele e os comentários que formam um novo texto. Eu só não acho que os comentários formam um novo texto junto com o texto-fonte. Eu só não acho isso. Marizinha, só rapidinho. Diga, Ananis. Essa discussão é maravilhosa e ela nos aguça a pensar muitas coisas, né? E eu acho que ter, inclusive, os pontos de vista diferentes, né, é importante para que a gente faça essa discussão. Agora, eu decidi, eu resolvi pensar da seguinte forma, que a gente não pode generalizar sem olhar para o objeto empírico, né? Em determinadas situações, para mim, muito claramente, o texto resulta da junção da postagem inicial com os comentários. Isso acontece de modo muito explícito em ambientes em que o texto extrapola os limites postos para a postagem inicial e ele continua sendo desenvolvido nos comentários, né? Mas acontece também muito explicitamente em exemplos como esse do parafuso. Para mim, nesses casos, muito claramente, os comentários fazem parte do texto que começa com a postagem inicial e constitui aí um único texto. Mas existem outras situações, né? Como nessa segunda que você apresentou, em que eu consigo identificar comentários como um novo texto, não integrando necessariamente mais o texto da postagem inicial, ainda que com ele mantenha alguma relação, porque, na verdade, sempre vai manter, daí decorre o princípio dialógico da linguagem, né? Então, eu prefiro entender assim, a gente vai precisar olhar para o objeto empírico e, a partir desse objeto empírico, considerando suas especificidades, problematizar o que de fato é um novo texto, ou se aqueles comentários integram aquele, junto com a postagem inicial, constituem um único texto ou não. Eu tenho pensado assim. Sim. Pois a gente está nessa discussão desde o fórum passado, desde a semana passada que a gente está, Ananias, sabe, assim, discutindo isso. Para saber se eu estou nessa polêmica com a professora Mônica desde que a Pavô foi apresentada. Porque assim, se a gente pensar num único texto, um textão, por assim dizer, né, que foi ampliado pelo acréscimo dos comentários, a gente não vai ter relações intertextuais, porque para eu ter relações intertextuais, eu precisaria ter textos diferentes. Então, a minha questão sempre foi essa. Desde quando a professora me apresentou a Pavô, essa sempre foi a
a minha questão de inquietação, né? Eu nunca consegui imaginar que os comentários formam com o post um único texto. Terminou, Ana? É bom a gente ir logo Oi, no terminou de quadro. falar. Ah, é. Não, Ana, mas foi, acho que a gente diz até isso também, a mesma coisa que tu está dizendo, que tu disse aí, a gente diz também, isso a gente não está divergindo, não. Sim. Eu acho que é isso mesmo, e a gente diz até isso aqui nesse artigo, né? Os comentários, né, são um novo texto, né? Tanto é que eles respondem, alguns dos comentários respondem meta-enunciativamente a esse texto primeiro, né? Isso tudo está ok. Aí o Ananias colocou, e esses que não são, nem todos são. Por exemplo, essa a nossa questão. Por exemplo, esse dessa nova camada que se forma, da Giovana falando com a Biazinha, as amigas dela, combinando dentro desse mesmo espaço, né? Desse mesmo campo date, elas abriram uma nova camada enunciativa ali. Essa a nossa questão, né? Que a gente está com isso, eu, a Mai e a Alena, desde a vez passada. E agora vamos, a gente vai isso com muito tempo ainda, viver, vai, igual o Roberto Carlos, viver com isso por muito tempo ainda, das lembranças de nós dois aqui. Vamos apresentar agora o nosso quadro enunciativo, olha, em cima da hora, eu sabia que não ia dar tempo. E aí, são os aspectos, né, aqui tá no livro, né, são os aspectos enunciativos e interacionais da contextualização de um texto. A gente fez esse quadro pensando dele ser aplicado metodologicamente nas pesquisas, em sala de aula, né, com os professores, os alunos da pós, né, os mestrandos e doutorandos todos. E aí a gente pergunta, quem é o locutor enunciador principal? Como a Mai falou, logo no exemplo. Não é melhor ver logo no exemplo? Deixa eu só falar de um por um aqui, bem rapidinho, depois a gente vai fazer a aplicação, certo? Então, quem é o locutor enunciador principal? Isso é muito importante para a gente fazer uma análise, né? Nós, como os linguistas do texto, a gente tem que se guiar por alguma coisa. Então, esse quadro é justamente oferecer esses critérios de análise, né? Para as nossas pesquisas, né? E aí a gente pergunta, quem é o locutor enunciador principal? Quem é projetado como interlocutor? Existem terceiros? Qual o grau de intimidade dos interactantes? O locutor enunciador principal e os possíveis interlocutores, eles são conhecidos, são desconhecidos, são inimigos, amigos, íntimos ou aleatórios, né? De que gênero o texto participa? Em que ecossistema o gênero se situa? Instagram, Twitter, YouTube, como funcionam as mídias nesse ecossistema e por que suporte ele é acessado. O texto ocorre num espaço público ou num espaço privado? Os participantes podem se ver ou não? Qual o número de interactantes? É mais de 2, né? O texto contém apenas um quadro enunciativo, aí é que a gente vem para as camadas, né? A gente tem aquele texto. E esse texto contém mais de uma camada enunciativa. Existe, no quadro enunciativo analisado, a alternância de turnos de fala. As possibilidades de intervenção são limitadas ou não? Com que propósito o locutor enunciador principal argumenta? Que pontos de vista ele parece sustentar? Aí uma outra pergunta. Em que situação sociohistórica o texto se situa? Como se contextualiza? Os objetivos da interação são voltados para que modo de argumentar? Para a sedução, para a transmissão de conhecimento, para transações comerciais, ou são puramente fáticos? Como os subtópicos são distribuídos no texto? Que sistemas semióticos estão sendo integrados ali? Como esse modo de organização dos conteúdos favorece a argumentatividade do texto? Então, são essas perguntas, né, norteadoras desse quadro enunciativo, que você vai aplicar quando estiver fazendo a sua análise. E a gente não parou aí, não, porque a gente colocou mais três, né? A gente acrescentou mais, pode passar? A gente acrescentou mais 3 pontos aí.
que foi a intertextualidade. Pronto. Aí a gente já fez aqui, viu, Ana? Um novo quadro, né, enunciativo, pegou esse, já tem esse novo quadro enunciativo, colocando, né, acrescentando mais 3 itens, né, que nós não tivemos tempo de elaborar para ser publicado nesse capítulo da Sueli, que é a relação com a intertextualidade, né? Aqui buscamos identificar se o texto estabelece relacionalidades com outros textos, seja por meio de citações diretas, alusões ou referências, né? A intertextualidade permite que o leitor reconheça esses diálogos entre esses textos, né? Ampliando a compreensão e o sentido do conteúdo. E uma nova pergunta desse quadro é: quais processos referenciais podem ser identificados no texto? Esse item busca analisar como os referentes são introduzidos ou retomados no texto para se articularem em rede, e aí a gente tem a Janaica, né, com a sua rede referencial. Esse processo envolve mecanismos como a introdução referencial, a anáfora e a deixe. E isso é essencial para garantir o quê? A coerência, ajudando o leitor a acompanhar o fluxo de ideias e a perceber os pontos de vista, né? E aí, além disso, Soares e Brito, que está no prelo que vai sair agora, que é a Mai Soares, né? E que a gente adicionou um novo ponto, que é sobre as crenças, né? Que crenças e pós-verdades entram no jogo enunciativo. Esses acréscimos, né, no quadro oferecem uma análise, né, mais profunda disso, porque aí a gente tem a possibilidade de a Maiara, que trabalha com pós-verdade, que trabalha com a manipulação, com crenças, com estereótipos, ela vai poder, né, analisar a partir desse quadro, fazer a metodologia dela e a análise, já colocando o quê? O objetivo dela da pesquisa, de sua pesquisa. Por isso que esse quadro é interessante, por isso que a gente já está ampliando esse quadro, porque nós deixamos de fora esses 3 importantes pontos, né? E aí, só para encerrar, Mai, coloca lá no exemplo para a gente ver como é que isso se dá no exemplo. Pode ser um exemplo, gente, de qualquer feito que vocês queiram, né? Isso aqui, por exemplo, a gente pode tomar este quadro para aplicar esse quadro em textos puramente verbais, né? Em textos multissemióticos, em termos poligerídeos, monogerídeos. E aqui a gente tem, né, que isso aqui a gente tem uma postagem que foi feita no Twitter, né, que é do Coronel Siqueira, que foi da época que a gente fez esse artigo, que foi da época que estava nas eleições, né, do Milei lá na Argentina. E aí, reparem que aqui a gente tem o Coronel Siqueira, para quem não sabe quem ele acho que também tem um perfil dele no Instagram, eu acompanho ele no Twitter, que o nome dele é Coronel Siqueira. Aqui já está tudo no espanhol, né? Por quê? Porque ele vai fazer uma postagem, porque está no tempo da eleição, e ele já mudou o nome do perfil dele, colocando Coronel Queirate, não mais Coronel Siqueira. Então, já começa aí uma recategorização dele. Aí ele diz assim: não vejo como isso pode dar errado. E aí ele coloca aqui, e ele é um perfil extremamente, ele se diz, né, ele é irônico, ele é sarcástico, e ele se autodenomina, né, assim, né, paródia, né, então ele coloca essa figura e coloca isso. E a gente tem aqui, que é a figura do Milei, todo trajado de super-herói, mas não é um super-herói da Marvel que a gente conhece, é um super-herói ele por si mesmo é um super-herói, né, e ele colocou aqui com capa, com uma coisa, um cetro e tudo. E aqui a gente tem os comentários, muitos riram, né? Os outros vão dizer: minhas congratulações ao povo argentino, a desgraça um dia acaba, lutem. Aí o outro pergunta: e o Paulo Cogos vai ser ministro de quê? Aí o outro diz: tudo que a Argentina precisava, ou não. Aí é feito pelo Freud debochado. Pode passar, Maia. Pode passar para outra. Então, aqui a gente tem a aplicação do quadro tópico nesta postagem, né? Aí a gente pergunta: quem é o locutor enunciador principal? Aí, Coronel Queirate.
Quem é projetado como interlocutor? Existem terceiros. Quem é projetado? Seus interlocutores. Os terceiros podem ser os usuários do ambiente digital que não interagiram, né? Qual o grau de intimidade dos interactantes? O locutor anunciador principal e os possíveis interlocutores são conhecidos, desconhecidos? Aí a resposta é, são aleatórios. Né? De que gênero o texto participa? Aí é postagem do Twitter de teor humorístico, né? Em que ecossistema o gênero se situa? O ecossistema Twitter, o X, né, o antigo Twitter. Esse ecossistema suporta todas as mídias, vídeos, imagens, emojis, e pode ser acessado por qualquer suporte, né, como notebook, tablet, celular, etc. O texto ocorre num espaço público ou num espaço privado? Espaço público, né, os participantes não podem se ver. Os participantes podem se ver ou não podem se ver, né? Qual o número de interactantes? Mais de 2? Mais de 2 interactantes, né? Neste exemplo, temos um quadro enunciativo. Os comentários, né, compõem a postagem. Nesse sentido, a gente só tem um quadro enunciativo. Por quê? Porque os comentários estão compondo essa postagem. Existe, no quadro enunciativo analisado, a alternância de turnos de fala, as possibilidades de intervenções são limitadas ou não? Existe a possibilidade de acontecer quando os usuários interagirem entre si. Neste espaço público podem ser ilimitados, né? Desde que o perfil não restrinja os comentários em suas configurações pessoais. Com que propósitos o locutor, enunciador principal, argumenta? Que pontos de vista ele parece sustentar? O objetivo é fazer humor crítico. O texto mostra, através da ironia, que depois desse presidente que foi eleito, tem tudo para dar errado, né? Ele tem ironia por isso, né? A ironia está justamente aí. Ele diz uma coisa, mas, na verdade, ele está criticando, né? Ele está querendo dizer outra, né? Em que situação sociohistórica o texto se situa? O texto mostra o presidente da Argentina, que foi recém-eleito. Os objetivos da interação são voltados para que modo de argumentar? Para a sedução, transmissão de conhecimentos. É um texto de cunho irônico, que faz uma crítica ao novo presidente eleito da Argentina, com o intuito de debater assuntos da atualidade. Como os subtópicos são distribuídos no texto? O texto é multimodal. Temos a conjunção do verbal e do não verbal, compondo a construção da argumentatividade. Pronto, Mai, pode passar para o outro. E aí a gente faz toda uma análise que eu não vou falar agora, né? Falando, a gente tem um foco na ironia, o foco na intertextualidade, porque esse quadro enunciativo, né, é o primeiro passo para as análises. Você, a partir dele, vai começar, né, a desenvolver a sua análise. Aí a gente finaliza, né? Finaliza, vai, Mari, pode finalizar. A gente finaliza retomando, claro que a gente não tem as respostas, eu acho que fazer ciência nem é ter respostas, é abrir esse ambiente de discussão, né? E pensando também sobre esses comentários, a gente pode, para poder refletir melhor, trazer os próprios conceitos com os quais lidamos inicialmente, né? Então, embora relacionemos texto, interação e enunciação, porque esses conceitos eles se aproximam, né? Eles se definem por critérios próprios, mas eles podem nos ajudar a definir, né, considerar a enunciação, considerar a interação, eles podem nos ajudar a definir o que é o texto, principalmente no ambiente digital, né? A discussão acerca do texto, digital ou não, em sala de aula ou não, né, precisa contemplar o contexto não apenas relativo a saberes pré-discursivos de conhecimento de crença, mas também tudo que está relacionado a isso no funcionamento digital. O quadro enunciativo que propomos surge, então, né, com a finalidade de apresentar uma metodologia para análise de textos e, consequentemente, de tecnotextos, tanto para serem aplicados na pesquisa como no ensino, que são as duas vertentes do livro, né, da professora Sueli, de modo a demonstrar a articulação entre os variados critérios de análise da linguística textual brasileira. E aqui, Marizinha, quer falar mais alguma coisa? Nós agradecemos, principalmente pelo ambiente. Só agradecer
a presença de vocês, as nossas discussões, né, no grupo, e esse quadro, assim, nos custou muito, né, a gente gostou muito de fazer, a professora Mônica estava vibrando muito com esse quadro, e a proposta era realmente ampliar, a gente colocou num primeiro momento para o capítulo da Sueli, mas a verdade é que a gente queria ampliar esse quadro, como nós já estamos fazendo agora, com todas essas nossas discussões, né, com vocês todos do grupo, e para ter essa aplicação, esse critério, né, mais objetivo, né, mais amarrado dentro da nossa linguística textual. Nós, como linguistas, né, do texto, né, precisamos estar sempre focados nisso, de como, né, metodologicamente, tratar da melhor forma possível o nosso objeto, cercando o objeto como um todo. Então, esse quadro, né, é esse primeiro passo para isso, né? Isso, então, muito Marisa, obrigada. É muito importante pensar que a gente trazia esse quadro, né? Principalmente quando a gente estava fazendo pesquisas, né? Assim, mestrandos, doutorandos, a gente ficava naquela, eu escolhi o meu objeto de análise, eu vou me debruçar sobre isso. Mas era importante a gente pensar em uma ferramenta que fizesse com que, quando a gente analisar um texto, a gente não apenas considere aquele critério recortado, mas tudo que está relacionado ao texto. Por isso que é uma ferramenta que vai servir, claro que você vai ter o seu objeto específico de investigação, mas ele vai servir para toda a contextualização que é feita, para toda a imbricação entre esses critérios. Então, por isso que é aplicado a qualquer, né, pesquisador ou professor que se interesse pelo estudo do texto. E a gente vê muito isso, Mai, por exemplo, quando a gente vai tratar da referenciação. A referenciação não se trata apenas de uma expressão referencial que está ali no contexto. É claro que ela entra ali, mas todo o que está ao seu redor também entra. E isso é muito fácil de ser mostrado quando você tem um quadro que você vai contextualizar a sua análise em relação ao quê? Por exemplo, a referenciação. Quais são os referentes que estão sendo construídos ali? São aqueles que estão contextualmente? Também, contextualmente e contextualmente, os referentes estão ali. Então, com este quadro, né, enunciativo, eu acho assim que dá para o professor, para o pesquisador se guiar da melhor forma possível, né, para tomar esse seu objeto de pesquisa como um todo, e não só naquela expressão referencial, como é o caso da referenciação. Então, muito obrigada, gente. Até a próxima semana. Eu quero que vocês abram as câmeras para a gente tirar um registro de hoje. Deixa eu Pode botar começar a se ajeitar. Os cachorros estão gritando e pedindo comida. Não, nem me fale. As minhas também estão aqui, as minhas velhinhas, as minhas idosas estão todas pedindo aqui. E eu já disse que eu não ia agora. Eu já falei também para eles. Espera um pouquinho só. Mamãe vai tirar foto. Ei, Áurea, abre tua câmera para tirar uma fotinha, mulher. Criatura, não posso, estou sem roupa. Olha, não tem problema. Vocês se incomodam? Não, criatura, eu cheguei em casa agora com calor danado e fui tirando a roupa. E depois a gente Então, põe vamos no tirar Instagram lá, daí não vai ficar bem. Não vai ficar bem. Vamos tirar nós, deixa eu só sumir aqui o negocinho aqui, que está aqui na frente do menino aqui. Peraí, que eu vou botar aqui um hobbyzinho, peraí. É muita histeria para uma mulher só. Não, criatura, eu estava sem roupa, peraí. Enquanto isso, vamos bater numa fotinha. Muito obrigada pela presença de vocês. Olha, aí tá aí o Nonato, o Sampaio, a Marcivânia, que coisa boa, a Flavinha, a Marina Tamiles, o Eliel, deu lá, Eliel, saudade, viu, de vocês, da nossa turma, gente, sabe, já tá ali a Daniele, o Ananias, a Aldalina, Vandinha Abril, a Luísa, olá, Luísa Alice. O Davi hoje não vai querer abrir a câmera dele, e a Natália. André, olá, Natália. Marisa, minha câmera tá quebrada, hoje eu tô pelo computador, aí a câmera tá sem funcionar. Vamos tirar a outra. Sorrindo. Pronto, ficou na tua cara, ó, Sávio. Deixa eu tirar a outra.
Porque tem umas coisinhas que aparecem, né? Aquele fixar, não sei o quê. Aí ele escolhe a cara de algum. Ana, abre tua câmera, Ana. Deixa só sair, que aí eu bato. Tem que esperar, porque senão vai... Pronto, saiu. Eu estou muito assanhada. Pronto, muito obrigada, viu? A gente vai marcar vocês no Instagram. E até a próxima terça, Obrigada, viu, gente? gente. Beijo. Boa noite. Não, Marisa, não é Beijo, terça, não, é abraço. quarta. É quarta, Marisinha. É quarta, Tchau, boa gente. noite. É quarta. É quarta, viu? Beijo. Beijo. Maisinha, tem que encerrar a gravação. Não sou eu que estou A encerrando. Mai, a Mai. Cadê a Mai? Estou aqui. É que eu estou no carro. Olha, a bicha tá no carro, pois, bicha. Cachorro. Mãe, Tu desliga aí essa coisa que tá só. eu não consigo fazer a gravação parar, tá? Porque eu estou pelo celular. Então é melhor Se alguém sair. puder só trocar É melhor, a conta é melhor. e parar a gravação, Tá. Tchau. Tchau, troca aí a gente. conta para parar a gravação, que eu não consigo. Beijo, parabéns pela apresentação.